Também sobre outro jogador que foi procurado pelo Paysandu no ano passado, eu vejo como uma boa opção no mercado agora. O atacante William Popp, atleta de 31 anos de idade, ex-Figueirense, Joinville, Ceará, Chapecoense e Mojimirim, aqui no Brasil. Na época, a informação foi trazida pelo empresário JRB, onde de fato o Paysandu negociou com o jogador na metade da Série B. Entretanto, não houve acerto, o jogador teve uma lesão, estava ainda no futebol chinês. Ele retornou de lesão agora e está com um contrato em reta final no Mangtong United, acho que é essa a pronúncia correta, onde possui vínculo até junho de 2026. É um jogador bastante querido por lá, no futebol tailandês, tem a sua história, já foi e voltou, né, para esse mesmo clube 2 vezes, agora a terceira, né, retornando de empréstimo, então assim, é um atleta bem visto. Entretanto, pode ser que fique livre no mercado, já pode inclusive assinar um pré-contrato. Para uma Série C, eu acharia sim um ótimo reforço. Pode atuar na ponta esquerda, na ponta direita, também como um falso 9. Ele que é destro, tem 1,78 m de altura. O último ano dele aqui no Brasil foi na Série B pela Chapecoense, em 2023, foi até bem, 2022. 3 gols e 2 assistências em 13 jogos. Pode deixar a sua opinião sobre o William Popp, se poderia ser uma boa também na Série C. Aproveite as ofertas da FutFanatic, que são 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link na descrição do nosso vídeo. Não perca essas ofertas, beleza? Bora agora para a lista dos desejos. Olha, tem um jogador que eu vi alguns torcedores se perguntando se cabe no Paysandu nessa temporada, que é o Lucas Lima. Olha, o salário dele não é tão absurdo assim não, tá? O jogador inclusive aceitou uma redução salarial, mas as negociações com o Sport não estão saindo do lugar. Segundo informações do Globo Esporte, o jogador recebe hoje 400 mil. O clube teria aceitado pagar no máximo 250 mil pelo jogador. A primeira proposta foi de 200 mil, foi recusada. O interesse do atleta é de pelo menos chegar na casa dos 300 mil, mas não houve acerto. Claro, não é um jogador barato, não é essa a questão, mas eu acho que é um jogador tecnicamente bastante acima da média para uma realidade de Série B ou até mesmo da Série C. Na última Série A, apesar do rebaixamento, eu acho que ele foi bem. 33 jogos, 4 gols, 7 assistências, sendo um titular absoluto. Aqui o mapa de movimentação do Lucas Lima. Nesse momento, existe 3 clubes interessados, né? O Remo, que fez proposta, o Goiás e o Coritiba, que fizeram sondagens. Outra opção também que eu falaria para o Paysandu é o Wesley Garcia. A situação dele no Goiás é o seguinte: segundo informações do jornalista Thiago Menezes, houve sim proposta do Paysandu para contar com o atleta e o salário do jogador no Goiás é de 120 mil reais mensais. Entretanto, o Goiás ele até ofereceu o jogador para o Operário, uma tentativa ali de negociação com o Bosquilha, mas o Operário não teve o interesse no Wesley Garcia. O que eu sei é que o Goiás só aceita emprestar o jogador agora com um clube arcando 100% do salário. Mas é aquela coisa, começa a temporada pedindo assim. Se o Wesley Garcia não for aproveitado, e de novo, né, mostrar um descomprometimento com o Goiás, igual aconteceu no ano passado, o Goiás vai acabar emprestando o jogador, nem que seja pagando até mais do que a metade do salário. Isso pode sim acontecer, até porque a situação financeira do Goiás, ela não é desesperadora igual a do Sport, mas também o Goiás não está aí nadando em dinheiro mais não. Precisa sim cortar gastos e volto a repetir, o Wesley Garcia não sendo utilizado, terminando o Campeonato Goiano, se o Paysandu oferecer, pagar metade do salário para o jogador, o Goiás aceita. Tá? Se não for utilizado, e claro, se não for bem, não aparecer outro clube. Eu acho que o Wesley Garcia, para o Paysandu pagar 60, 80 mil mensais, vale. Tá? No Paysandu ele foi muito bem, mas no Goiás é um jogador que de fato parece não tá querendo muita coisa não. Na estreia do Campeonato Goiano ele jogou o segundo tempo, 10 minutos contra o Goiatuba. E eu quero fazer uma indicação aqui agora para o Paysandu de um ótimo meia que tem contrato só até o final do Paulistão, que é o Léo Senna, jogador ex-Atlético Mineiro, Goiás, e também Spezia, da Itália, né? Jogou lá em 2020. Estava antes no Sydney, da Austrália, foi muito bem, 31 jogos, 4 assistências e 1 gol. Ele é aquele camisa 8, um bom jogador na saída de bola, está hoje no Noroeste, na primeira divisão do Paulistão,
fez a sua estreia e jogou 62 minutos contra o Red Bull Bragantino. Jovem ainda, 30 anos de idade, é um jogador que, para mim, tecnicamente falando, é muito acima da média para uma Série C, tem contrato só até o final do Paulistão. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de deixar seu like também, se inscrever em nosso canal e o link da FUT Fanatics com 10% de desconto nos pagamentos via Pix na descrição do nosso vídeo. Um abraço! Tem aqui um outro que é o Netinho, né, que eu ficaria de olho porque está em reta final de contrato com a Água Santa e não tem um clube ainda para o meio do ano. Aquele mesmo que passou no clube em 2024, somou naquela ocasião 37 jogos, 2 gols e mais 2 assistências, e aí está à disposição no mercado depois do Campeonato Paulista. Começou bem, até aqui, ó, o Campeonato Paulista da segunda divisão, um gol contra o Linense, né, até aqui, e fez as 3 partidas como titular. Então, assim, ele já tinha feito um bom Campeonato Paulista pelo Água Santa, na primeira divisão do ano passado, 2 gols em 11 jogos, foi gols contra o Santos, contra o Corinthians, foi para a Ferroviária, foi titular pela Ferroviária na Série B, 31 jogos, 4 gols e 3 assistências, Ferroviária que tinha tanto ele quanto o Alencar, 2 jogadores muito bons no meio de campo, e ambos estão jogando hoje, né, a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, se eu fosse aí o Paysandu, tentaria uma contratação do atleta, que eu acho que pode sim ter mercado na segunda divisão, né, do Campeonato Brasileiro, mas até por ele já ter essa identificação, apesar dos altos e baixos em 2024, um retorno para o Paysandu poderia ser uma boa. 37 jogos pelo Papão, 2 gols e 2 assistências. Lembrando, né, que pelo Botafogo da Paraíba também, ele havia ido muito bem em 2023. Naquela ocasião foram 19 jogos com 2 gols. E para terminar aqui, vamos falar então sobre o Kukri, o jogador então destaque do Águia de Marabá, 3 milhões de reais e contrato até o fim de 2027. Seria essa o valor, né, para contratar o jogador. É claro, pode haver uma negociação, esse é o valor da multa, né, mas pode ser que algum outro clube tente negociá-lo. Eu acho difícil porque quando destaca muito assim, é difícil o clube ir lá e tentar negociar. Até por virar um leilão, quem pagar leva. Para o Paysandu hoje pagar 3 milhões de reais não está tão viável assim. Apesar do último ano, né, ter faturado mais de 30 milhões, não é um valor que o clube pode sair gastando a troco de nada. De qualquer forma, né, o jogador só tem 18 anos, pode jogar aí muito mais como um ponta direita de fato, né, ele que é brasileiro e tal, nasceu, né, no Brasil, pelo que eu pesquisei aqui, é de Marabá, mas tem possivelmente uma descendência aqui, ou japonesa, ou polonesa, ou não sei de fato, porque realmente é um nome bem completo aqui, o dele, e que está no Águia desde 2024, 2 partidas no profissional com 16 anos, ano passado somou 26 partidas pelo Águia e 2 gols, mesmo com 17 anos, né, 17 para 18, e agora na Copa São Paulo, 4 partidas, 3 gols, 2 gols contra o Taubaté e 1 gol também contra o Juventude. Já esteve, né, à disposição para o time principal e não entrou no jogo contra o Remo, né, no primeiro jogo na Copa Grão-Pará. Ele não fez, não jogou aquela final, mas a tendência é que no estadual tenha mais espaço. Eu acho que valeria a pena monitorar, até porque é ruim, né, tanto para o Paysandu quanto para o Remo, quando surge um jogador no próprio estado e aí o atleta vai depois, vamos colocar, para o Atlético Paranaense, para um Bragantino, para um Cruzeiro, e aí daqui 2, 3 anos está indo para um Atlético de Madrid por 12 milhões de euros, né? Aí acaba que você olha e fala, pô, mas não surgiu aqui, né? Como que não conseguiu olhar um pouco antes e tudo mais? Agora já está com valor alto, de qualquer forma, se eu fosse o Paysandu, ficaria de olho nesse atleta, que tem muito ainda, né, para crescer. Pode ser que ele fique nesse ano no Águia, que vai ter um campeonato, um calendário completo, né, como foi na temporada passada. Ele somou 26 partidas no ano, na Série D mesmo foram um gol marcado e 2 assistências, né, teve até que uma participação boa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série D havia marcado outro gol também no Campeonato Paraense no início da temporada. Enfim, vale lembrar que dos 26 jogos que ele fez na temporada passada, 24 na condição de titular, né, e outras partidas também no Sub-20. Ele só jogou o Sub-20 nesse ano porque a Copa São Paulo também traz uma visibilidade maior e o primeiro compromisso do Águia já era no dia 18 de janeiro. A Copa São Paulo começou em dia 4, né, de janeiro. Ele jogou bem também contra o Estrela de Março, que o clube venceu, né? Ele deu uma assistência, nota de 8.7, e na estreia também contra o Botafogo, vitória do Fogão por 1-0, ele se destacou. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de vídeos estão aparecendo aqui para vocês.